Em episódios anteriores, vimos que Jesus nasceu antes da morte de Herodes o Grande, que ocorreu em 4 a.C. Entre os 12 e 13 anos, os meninos atingiam a maioridade, sendo deste momento em diante responsáveis pelos seus atos. O conceito de adolescência não existia entre pessoas desta época. Nesta idade, um jovem se dedicava a preparar-se financeiramente para um dia ter sua própria família, ou, dependendo do seu desempenho acadêmico, era aceito por um rabino e passava a segui-lo até os 30 anos, quando poderia se tornar um novo mestre da lei. Durante a adolescência de Jesus, no mundo fora da Judéia, os maias eram os senhores da América Central, enquanto os romanos, que dominavam o Velho Mundo, passaram por uma das maiores derrotas militares da sua história contra os germânicos na floresta de Teutoburgo. E no sul da Inglaterra surgiu um reino do príncipe celta Cunobeline, enquanto a dinastia Han era derrubada por Wang Mang, da dinastia Qin, na China, que governava o Oriente. Alguns anos depois, durante a juventude de Jesus, o primeiro imperador romano, Augusto César, morreu deixando o império para Tibério, seu genro e filho adotivo. O Evangelho de Lucas registra a primeira ida de Jesus a Jerusalém, quando conheceu pessoalmente o templo e seus rituais. Aqui no canal, há 2 episódios especiais sobre o santuário e as festas judaicas que ajudariam a compreender o que Jesus viu e como ele entendeu o significado de todos aqueles símbolos. A mais significativa das festas religiosas era a Páscoa. Judeus galileus, como a família de Jesus, vinham em caravanas de peregrinos, onde cantavam salmos como o 122. Além da alegria coletiva para a maioria das pessoas, tudo era tradição, rotina e, no máximo, uma lembrança da libertação de Israel do Egito. Mas o que significava aquele cordeiro oferecido no templo? O profeta Isaías havia advertido que rituais vazios de significado eram inúteis diante de Deus. Percebendo o contexto de Lucas 2 e em como o jovem Jesus separou-se de seus pais depois disso e ficou no templo questionando e debatendo com os doutores da lei, podemos perceber que o ritual do santuário despertou no jovem Jesus a busca pela resposta sobre o significado de sua religião. Graças ao testemunho do Evangelho, de quando mais tarde João Batista apontou para ele como o Cordeiro de Deus, sabemos que este era um tema pertinente para Jesus e para os judeus daquela época. Escritos judaicos desta época também testemunham da grande expectativa messiânica que eles viviam. A ideia dominante era de que o Messias viria triunfante de forma militar, mas o que o ritual do Cordeiro expressava era justamente o contrário da expectativa deste novo Davi guerreiro esperado por eles para expulsar os romanos. Para os cristãos, que são os que creem na divindade de Jesus, em sua pré-existência e de que ele era o Filho de Deus, enviado para ser sacrificado em lugar da humanidade pecadora, Jesus era o Cordeiro ilustrado pelo ritual do santuário. E neste momento, aos 12 anos, tudo indica que ocorreu o despertar do jovem Jesus quando tomou consciência de sua identidade e missão. O contexto nos indica que o despertar de quem ele era foi neste exato momento. Esta foi a primeira vez que ele se referiu ao Pai Celestial num sentido objetivo como seu próprio pai. E o texto mostra que naquele momento seus pais nem entenderam a referência que ele fez. Ou seja, para José e Maria, ele ainda não sabia exatamente que era o Filho de Deus. Lucas 2,51 diz que depois disso ele desceu para Nazaré e era submisso a seus pais e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Sua vida foi de absoluta normalidade, como qualquer jovem de seu tempo, esperando o momento certo para se revelar. Este momento dependia de seu primo, João Batista, a quem provavelmente não encontrou antes de se tornarem adultos. Fosse chamado pelo Espírito a ser profeta que prepararia a sua chegada.
Tudo isso também estava atrelado aos tempos proféticos descritos em Daniel 9, e por isso, várias vezes, Jesus ou os evangelistas usavam a expressão "ainda não chegou o tempo". Neste vídeo do nosso canal, exploramos a data profética de quando o ministério do Messias deveria iniciar e fazer aliança com muitos. Aproveite o link e estude essa profecia de Daniel. Insuficiente em suas respostas, Jesus deixou os maiores sábios de Jerusalém e voltou para a carpintaria de Nazaré. Aos 13 anos, um menino, seja qual fosse sua condição, aprendia um ofício técnico como garantia de que poderia se sustentar na vida adulta. Normalmente, era a profissão do pai. A profissão descrita como carpinteiro era, na verdade, muito mais do que trabalhar em madeira, que, aliás, não era um artigo tão comum naquela região. O trabalho em pedra era muito mais usado, e a profissão de José e Jesus pode ser entendida como sendo mais ampla, envolvendo aspectos diversos da construção de casas, na realidade mais semelhante aos nossos pedreiros. Vários ensinos de Jesus demonstram sua familiaridade com a construção de casas, como em Lucas 14, 28, quando fala sobre calcular a construção de uma torre, e Mateus 7, 24, na parábola sobre os construtores. No primeiro século, um menino judeu, caso fosse um destaque intelectual, seguia um mestre ou uma escola de pensamento judaico. Quando Jesus era adolescente, 2 rabinos fundaram as 2 principais escolas de interpretação da lei e dos profetas. O mais velho destes era Hilel, o ancião que morreu por volta de 9 depois de Cristo, e fundou a casa de Hilel. A segunda foi fundada por Shammai, que morreu no ano 30 depois de Cristo. Quando Jesus nasceu, ambos ocuparam posições de destaque no Sinédrio, o órgão judaico mais importante para questões religiosas e políticas. Cada cidade tinha seu pequeno Sinédrio, mas o grande Sinédrio, com assuntos nacionais, estava em Jerusalém com 71 membros e tinha certa autonomia de Roma, menos para a pena de morte. Estas escolas e os partidos judaicos que descreveremos a seguir disputavam as cadeiras e votos no Sinédrio. Hilel era um judeu nascido na Babilônia que destacou-se em Jerusalém por sua sabedoria e dava grande ênfase ao papel do amor na religião judaica. Hilel era cordial, paciente, enquanto Shammai era descrito como austero, pouco tolerante e minucioso cumpridor dos detalhes da lei. Enquanto Shammai era o que podemos imaginar como um legalista, cheio de formalidades rigorosas ao extremo, em Hilel encontramos muitas semelhanças com Jesus, o que é importante para situar Jesus como um judeu, que pensava como um judeu e era compreendido pelos judeus. Hilel fala sobre a regra de ouro de não fazer aos outros o que não queria a si mesmo, tema conhecido por outros povos e na lei de Moisés, mas que Jesus ampliou para fazer aos outros o que gostaria que lhe fizessem, passando da limitação em não praticar o mal para a obrigação em praticar o bem. Hilel também era um pacifista e advertia para não julgar sem colocar-se no lugar dos outros, e ainda o cuidado do corpo humano como um templo ou a imagem de Deus. Mas Hilel morreu na época que Jesus era juvenil, e os herdeiros de sua escola mergulharam em política e rivalidades com a escola de Shammai. No futuro, seria Gamaliel, o neto de Hilel, que seria o mestre do jovem Saulo, e o membro do Sinédrio que, sendo fariseu, se levantou e intercedeu para deixar ir os apóstolos presos pela conspiração dos saduceus no episódio relatado em Atos 5. Embora estas 2 escolas formassem a compreensão religiosa, também havia diversas seitas, no sentido de seita como partido religioso. Todos eram judeus e em comum tinham a lei de Moisés, mas o judaísmo era bastante plural em suas interpretações. Entretanto, estas diferenças de interpretação eram, na verdade, só pano de fundo para intenções políticas que dividiam os judeus e, por isso, chamaremos de partidos judeus. O partido da situação eram os saduceus, que dominavam o sacerdócio estando no poder, e o partido da oposição eram os fariseus, composto principalmente pelos escribas, que eram mestres da lei.
Saduceus não acreditavam na ressurreição, enquanto fariseus acreditavam. Saduceus era uma elite muito alinhada com Roma, enquanto os fariseus eram mais populares, um movimento de reforma religiosa, nacionalistas, extremamente metódicos nos rituais públicos. A escola de Hilel e Shammai estava presente em ambos os partidos, e assim vemos, por exemplo, os fariseus que se opunham ferozmente a Jesus, ou, ao contrário, como entre eles José de Arimateia e Nicodemos, abertamente simpatizantes a Jesus. O que poucos sabem é que, embora as críticas de Jesus sejam famosas aos fariseus, os mais dedicados inimigos de Jesus foram os saduceus. Entretanto, 95% do povo comum não era ligado a nenhum partido destes. Entre os partidos menores, ainda existia os herodianos, apoiadores de Herodes Antipas, os essênios, que era uma comunidade que se isolou no deserto, e associamos à comunidade de Qumran, onde se acharam os manuscritos do Mar Morto, e veremos nos próximos episódios aqui do canal. E por fim, os zelotes, quase uma guerrilha, que seja pelas armas ou qualquer método, intencionavam se livrar dos romanos. Este mundo contraditório diversificado é um aspecto de uma sociedade real, onde Jesus foi um jovem como qualquer outro. Quando nos perguntamos a que partido, a que escola Jesus se filiou, ou por qual foi influenciado, logo vemos a resposta no Evangelho. João 7 conta como os irmãos de Jesus não acreditaram nele como Messias, e na festa dos tabernáculos em Jerusalém ele foi questionado. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: "Como sabe este letras, sem ter estudado?" Respondeu-lhes Jesus: "O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou." João 7 é um texto onde Jesus reclama para si a autoridade profética para revelar conteúdo diretamente de Deus, o Pai. O texto deixa claro que Jesus nunca frequentou as escolas rabínicas, nem foi aluno de mestre nenhum, exceto, provavelmente, de sua mãe e de seu pai. A juventude de Jesus foi gasta memorizando por conta própria as Escrituras e os conselhos que a Escritura dá sobre como os jovens devem viver sua vida. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119, 9 e 11. Mergulhado no verdadeiro objetivo da lei de Deus, no real significado dos símbolos de sua religião, Jesus nada encontrou na tradição dos mestres. Olhando aos homens, via-os afastados de Deus, preocupados com poder, política e conforto, sem o poder divino em sua vida. As formas artificiais de religião que observavam não lhes podiam transformar o caráter. Eram metódicos, dizimavam a hortelã, o endro, o cominho, as menores coisas, mas apesar de estar na religião correta, veja João 4:22, onde Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Mateus 23:23 diz que eles omitiam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. A parábola do bom samaritano expressa esse conceito, além de muitas outras. Esqueça a ideia de Jesus como os atuais pós-modernos decepcionados com a religião institucional. Ele criticou a religião organizada, foi condenado por ela, mas nunca a abandonou. Nos evangelhos veremos Jesus indo à sinagoga, indo ao templo, pagando imposto, apoiando os dízimos e ofertas, celebrando os ritos e indo às grandes festas religiosas. Depois dele, seus seguidores continuaram indo ao templo e sinagogas. Cristãos e judeus eram parte da mesma comunidade religiosa, e dizer que iam ao templo e sinagoga só para converter os judeus não é correto, já que eles não iam aos templos pagãos para converter os pagãos, para os quais também pregaram. Mas havia um ponto que distinguia totalmente Jesus dos rabinos judeus do seu tempo, inclusive dos rabinos da atualidade. O judaísmo atual prevê a interpretação de Moisés e dos profetas através dos sábios judeus, onde encontramos mestres desde a época pós-exílio até a Idade Média. Atualmente, este conteúdo está compilado em escritos como a Mishnah e o Talmud.
Mas muito desta tradição oral dos sábios judeus já existia nos tempos de Jesus. Rabinos citavam estes sábios, mas não foi assim que Jesus fez. O que distingue Jesus do judaísmo daquela época e até do judaísmo atual é que frequentemente ele citava as tradições destes mestres como tradições que invalidavam a palavra de Deus. Em vez de citar estes sábios, Jesus respondia com "está escrito", citando Moisés e os profetas. Através do método de comparação de vários textos bíblicos, para Jesus a Bíblia era o bastante para interpretar-se a si mesma. É claro que estamos nos referindo aqui à Bíblia hebraica, que era usada na época de Jesus. Lucas 24:27 demonstra que quando Jesus ensinava, seu método iniciava por Moisés e passava por todos os profetas, comparando o mesmo assunto em diversos textos das Escrituras. Isso aparentemente ia exatamente ao contrário do que os irmãos da própria família de Jesus acreditavam. Sabemos disso porque as cartas de Tiago e Judas no Novo Testamento são, na verdade, do Tiago e Judas, familiares, irmãos de família de Jesus, citados em Marcos 6, na lista de 4 irmãos, onde acrescentamos outro chamado José e ainda outro chamado Simão, além de irmãs em número e identidade não revelada. Estes irmãos não seguiram Jesus, pois vemos seu desdém em João 7 ou em Marcos 3,34, onde aparentemente eles estavam persuadindo Maria a abafar a exposição pública de Jesus, que estava gerando tumulto, talvez até vergonha para eles. Ao que tudo indica, no contexto da conversão tardia destes irmãos de Jesus, eles eram seguidores dos rabinos, com os quais Jesus debatia e se envergonhavam de seu irmão tendo mudado de ideia só depois da ressurreição dele. Na verdade, a própria comunidade de Nazaré rejeitou Jesus, o que é mostrado por Marcos 6, que diz que Jesus era totalmente conhecido entre eles e admiraram-se como ele podia estar dizendo aquelas coisas. Seus irmãos não estão com Maria quando ela está junto com ele na cruz. E se fossem mais jovens do que Jesus e filhos dela, deveriam estar com ela, tanto que Jesus a entrega para os cuidados de João, deixando ele por filho de consideração de Maria. É claro que isso não quer dizer que Maria tenha ficado eternamente virgem, nem quer dizer que não seja possível que ela tenha tido outros filhos. Mas aparentemente estes irmãos homens de Jesus não se comportavam como filhos dela na história. No episódio sobre o nascimento de Jesus, vimos como isso é um indício de que José, ao casar com Maria, era viúvo e já trazia filhos do casamento anterior, possivelmente bem mais velhos que Jesus. Mas isso é só uma hipótese, de forma alguma é uma afirmação ou uma certeza. Alguns dizem que Jesus teria entregue Maria para João porque os seus irmãos ainda não eram convertidos nessa época, mas mesmo assim eram filhos dela. Mas isso também não é possível porque, mesmo não sendo cristãos, eles eram judeus e do ponto de vista das leis, dos costumes, seria uma das maiores vergonhas para estes irmãos se eles não tivessem cuidado e assumido a mãe deles na viuvez neste momento em que Jesus morreu. Não sabemos exatamente quando ou como José morreu deixando Maria viúva, mas fica muito claro que a juventude de Jesus foi gasta trabalhando para sustentar sua mãe e possivelmente fazendo uma providência financeira para quando ele partisse para realizar o seu ministério. Ninguém daria confiança e nem púlpito de leitura na sinagoga para um judeu que abandonasse sua mãe viúva sem o devido cuidado e sustento por ela. Na cultura judaica, um mestre com menos de 30 anos também não seria considerado capaz de ensinar qualquer coisa, de modo que, nestes anos de juventude, Jesus viveu no anonimato do trabalho braçal, cuidando de sua família e provendo o necessário para sua mãe ter sustento. Teria o jovem Jesus se envolvido com os romances e amores da juventude? Há sempre um enorme esforço para situar Jesus em romances apócrifos com Maria Madalena. Isto é um mito sem qualquer fonte confiável.
Sobre a vida emocional de Jesus, basta olhar o que Jesus acreditava sobre ele mesmo. Ele predisse sua morte e ressurreição. Ele se dizia o Messias, o Filho de Deus. Descreveu-se como pré-existente e aquele que existia antes de Abraão, o Eu Sou. Aceitou ser adorado e foi descrito por João como o Criador pelo qual todas as coisas foram feitas. No conceito judaico, o casamento tornava as pessoas uma só carne. Então, como poderia aquele que era um com o Pai, Deus o Pai, se casar com alguma de suas criaturas? Isso seria como o pai desejar se casar com uma de suas filhas, já que Jesus é descrito como Criador de todas as coisas. Ou como um irmão mais velho desejar uma de suas irmãs. Jesus nunca se casou, mas no seu ensino o casamento sempre foi um tema frequente. Seu primo João Batista descreveu Jesus como o noivo em João 3,29. E o próprio Jesus se descreveu como noivo em Marcos 2,19, Lucas 5,35. É claro, ele é o noivo da parábola das 10 virgens em Mateus 25 e ainda temos a parábola das bodas. Na cultura judaica, durante o período de compromisso, este noivado não podia ser rompido, embora ainda não estivesse consumado. Este período servia para o rapaz levantar o dinheiro para casar-se, construir a casa onde iria morar e dar garantia ao pai da noiva de que ela não viveria na miséria. Quando Jesus disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar." João 14,2. Esta linguagem que ele usou é de casamento, ou seja, quando Jesus prometeu voltar, anunciou que como noivo estava preparando o lugar para morar com a sua noiva, que é a igreja. Os apóstolos sempre entenderam isso e nas cartas apostólicas Jesus também é tratado como noivo da igreja. O casamento de Jesus com sua igreja é o modelo do que os cristãos deveriam praticar quanto ao casamento, sendo monogâmico, obrigatoriamente exclusivo tanto para homens quanto para mulheres, que deveriam manter a fidelidade um ao outro. A igreja seguiu a conduta heterossexual do Antigo Testamento e as mesmas proibições da lei de Moisés quanto ao relacionamento sexual. O divórcio podia acontecer não porque era plano de Deus, mas devido à dureza do coração humano. Mas as partes tinham que ficar sozinhas e, se contrair um novo relacionamento, esta parte estaria em adultério, a menos que fosse traído primeiro. Homem e mulher deixariam pai e mãe e seriam uma só carne até que a morte os separasse. Pouco sabemos da cerimônia de casamento na época de Jesus, mas aparentemente o noivo e seus amigos caminhavam em marcha triunfante até a casa do pai da noiva, onde ela e suas amigas estavam aguardando com a festa. O pai dava uma bênção e assim eles estavam casados. A seguir, depois da festa, seguiam para a casa que o noivo lhes havia preparado. Mesmo tendo valores reservados à pureza com várias restrições sexuais e conjugais, os judeus dos dias de Jesus não estavam livres da lascívia, da prostituição, do adultério e de todo tipo de práticas sexuais em desacordo com os princípios e crenças do modo de viver e de ser família descritos em sua própria lei e profetas. Jesus cresceu neste meio, vendo pecadores, vendo os hipócritas que não seguiam esses princípios e tudo o que temos hoje em termos de caráter do pecado. Nazaré era proverbial por seu mau caráter e Natanael, quando ouviu de que cidade Jesus era natural, perguntou se podia vir algo bom de Nazaré. Ao viver uma vida silenciosa e comum, como um jovem que venceu as tentações, Jesus deu exemplo de que nenhum de nós deve usar o meio onde crescemos, nossa falta de oportunidades, ou vida comum que levamos, para nos conformarmos com um proceder indigno. Se de Nazaré saiu um homem que dividiu a história, qualquer jovem pode sonhar em ter uma vida pura e fazer algo especial.